O governo viu essa vitória, né, não só de corrigir e de reduzir os benefícios tributários, que passam de 600 bilhões de reais no Brasil, mas também está garantindo uma arrecadação maior da taxação das BETs, esse corte linear, enfim, tudo isso, gente, diante de uma situação em que o presidente Lula disse hoje, depois da reunião ministerial, que a inflação no Brasil se resolve com, abro aspas, com dinheiro na mão do povo, fecha aspas. É a partir dessa declaração e diante desse contexto aqui de uma corrida para fechar as contas aos 48 do segundo tempo, que a gente conversa com a nossa comentarista, economista Rita Mundim. Rita, bem-vinda. Hoje fiquei um pouco preocupada ao ouvir o presidente Lula dizer essa frase, né? Um político experiente como ele, já querendo caminhar para o seu quarto mandato. Disse também que não precisa de macroeconomia, que não precisa de câmbio, pensar no câmbio, que o câmbio não importa. Enfim, a gente sabe que ele está em campanha eleitoral, mas não deixa de ter impacto o que ele diz. Boa noite, Rita. Boa noite, Thaís. Eu estou ainda perplexa. Diante da frase do presidente Lula, né, podemos mandar fechar o Banco Central, acabar com a política monetária, porque ele falou, inclusive, que o dinheiro na mão do povo resolve tudo. Resolve o problema da indústria, da agricultura e resolve, inclusive, o problema da inflação. Quer dizer, na concepção dele, se você coloca dinheiro na mão do povo, você aumenta o poder aquisitivo e resolve o problema da inflação para o povo. Sendo que a base da teoria monetarista, a política monetária exercida pelos bancos centrais no mundo inteiro, né, como é que ela funciona? Se a economia está muito aquecida, se tem dinheiro demais na mão do povo, isso vai bater aonde? No nível de preços. Ou pode aumentar o nível de preços de uma forma generalizada e o nome disso é inflação. Então ele acabou de criar uma teoria econômica de transferência de renda. Porque tudo se resolve através da transferência de renda do pagador de impostos para determinadas camadas da sociedade através de políticas públicas decididas pelo governo. E não é assim que a banda toca. Inclusive, o que nós vimos hoje é você tirar com uma mão, né? Você faz um corte aí de benefícios fiscais de forma linear e você não sabe qual é que é o custo-benefício desse benefício que está sendo tirado das empresas. Você aumenta os juros sobre capital próprio, diminuindo a atratividade do capital de terceiros para financiar o desenvolvimento e o crescimento do país. Você penaliza as empresas que fazem opção, né, pelo o pagamento do lucro presumido, em mais 10% em cima da receita bruta. Então, o governo não fala, hora nenhuma, em fazer a parte dele e joga sempre, cada vez mais, em cima do setor produtivo, o pagamento dessa conta. Tirando as BETs, o que a gente viu, de novo, foi um aumento da carga tributária para quem produz. O corte de benefícios fiscais de forma linear, a gente tem que questionar, porque qual é a relação custo-benefício? Aí, se você me permitir, se a gente voltar no tempo, essa disparada de corte, né, de receita do governo através da concessão de benefícios fiscais, essa farra começou no governo Dilma Rousseff, depois da crise de subprime em 2008. Eu estava no evento na Brasil Conference, lá em Harvard, no MIT, e a Dilma, logo depois do impeachment, abril de 2017, ela foi falar lá e ela falou com todas as letras que a desestabilização do governo dela se deu porque o combinado era conceder a desoneração da folha para alguns setores, alguns poucos setores. E aí virou moda. E quando ela viu, haviam 56 setores sendo beneficiados. Então houve uma perda rápida de receitas do governo. É essa perda aí hoje que chega a mais de 800 bilhões. Então, esse é o Brasil. As coisas são feitas de forma atabalhoada, com o objetivo, na época, segundo a Dilma, de preservar os empregos.
né? E aí, o que virou? Virou uma bola de neve de perda de receita que hoje o próprio PT tenta consertar de alguma forma, e é o discurso do Haddad, e o próprio Haddad fala hoje com muito orgulho que 1/4 da população brasileira recebe algum tipo de transferência de renda. Esse é o problema do Brasil. Qual é o custo dessa transferência de renda para o nosso endividamento, para o pagamento de juros e para o setor produtivo? Não existe política de Estado, existe política de poder. É a próxima eleição que conta. Rita, acho que você tem um ponto importante aqui, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: o Brasil é um país pobre, a gente tem muita gente em condição de pobreza, de extrema pobreza. Aliás, houve redução disso. É importante, num país como o Brasil, a gente ter algum programa de assistência, sim, mas esses programas não podem virar grandes estacionamentos. Eles precisam promover a mobilidade social. E a mobilidade social se dá através da educação, através do investimento na capacidade de produzir, investimento na capacidade de crescer. Então, eu acho que o presidente Lula, como ele considera transferência de renda investimento e não gasto, talvez ele entenda que quando a gente fala que precisa de investimento para crescer, ele está pensando nesse investimento e não o investimento real na educação, o investimento real na capacidade de crescimento. Deve ser por aí, viu, Rita? A gente vai seguir ouvindo o presidente Lula fazer o seu diagnóstico e entender o impacto disso. Ô Thaís, existe um erro muito forte, porque o crescimento sustentável, ele se dá pela produtividade. Claro, exato. É o que você falou. Ele Exatamente. se dá pela melhoria da mão de obra, da educação, das condições de produção, e não pela demanda. Na cabeça do presidente Lula, no discurso dele, dinheiro na mão do povo é promover um crescimento por demanda e ponto. O crescimento por demanda com dinheiro na mão do povo vindo do setor público é aumento do endividamento do governo e também das próprias pessoas, que também usam o crédito como quase que complementação de renda, complementação de salário. Está tudo errado. Então é necessário políticas públicas de qualidade, de longo prazo, para pensar na qualidade do cidadão e não na próxima eleição.